Tudo que fazia virava referência. Na sua carreira no rádio e na TV, Tuta recebeu 10 troféus Roquete Pinto, 3 troféus Governador do Estado e 2 troféus TV Tupi. O legado de seu Tuta é admirável. Todos aqueles que tiveram o privilégio de sua presença carregam muitos ensinamentos do grande empresário, amigo, pai, filho, marido, avô, bisavô. Mesmo com sua partida aos 93 anos de idade, ninguém ficará sozinho. Tuta é eternamente vivo nos corações. Ninguém faz sucesso sozinho. Uma carreira que atravessou décadas. Seu Tuta sabia como se comunicar com o público. Seu estilo único de trabalho, sempre muito genuíno, tornou-se uma marca registrada da Jovem Pan. Os bastidores de sua carreira, os desafios e as alegrias tornaram Antônio Augusto Amaral de Carvalho o ícone da comunicação que jamais será esquecido. Jamais será um adeus. O homem cheio de virtudes que tinha sua família como base deixa saudades, mas está presente em tudo e em todos. Uma coisa que eu estranho muito quando a pessoa morre é que ela vira o tempo do verbo. Ele foi, ele era, mas no caso do Tuta, ele nem foi e nem era, ele será sempre um dos grandes nomes da comunicação brasileira. Eu conheci o Tuta em 1961, quando nós fomos para a TV Record. E tive o prazer de trabalhar ao lado dele quando estava transferindo o nome, transformando o nome de Rádio Pan-Americana para Jovem Pan. Participei muito para divulgar esse nome e fazíamos programas juntos, porque eu escrevia muito para a equipe A. E foi justamente com o Tuta e com o Newton Travesso que eu tive uma grande chance de progredir muito como redator. Porque uma noite eu estou saindo lá do teatro, ali na Consolação, e os dois estavam ali na porta conversando, e o Tuta falou: Casalberto, você conseguiria trabalhar, escrever um programa junto com o Jô? Falei: claro, poxa, lógico. É porque nós estamos bolando um programa que é uma família, e a gente quer que você e o Jô escrevam. E nós sofremos assim um certo preconceito pelos outros redatores, porque nós éramos muito jovens. E o Tuta acreditou na gente. Ele, o Newton Travesso, o Manuel Carlos e o Raul Duarte formavam a equipe A. E mudou a minha vida como profissional, porque foi um programa que fez um sucesso extraordinário. Seu Tuta transformava vidas, dava oportunidades, enxergava longe o que ninguém via. A Jovem Pan, uma rádio moderna, informativa, de prestação de serviço, uma rádio de grandes coberturas, tudo isso graças à garra do seu Tuta, o conhecimento do seu Tuta. Não por acaso um homem que acumulou uma série de sucessos, tanto no rádio como na televisão. Se despedir do ícone da comunicação não é fácil. Momento de emoção e lembranças marcantes para quem o ama e admira. Construiu um império, primeiro a Record, o Grupo Jovem Pan, tudo isso com o tamanho que tem, com a dimensão que teve na época em que ele vislumbrou esses caminhos, desbravou na dramaturgia, na
questão dos musicais que ele levou ao ar na Record, com a Jovem Pan, a máquina que ela é de informação, de entretenimento, esse pioneirismo em levar o vídeo para dentro do rádio. Eu acho que foram muitos momentos de muita genialidade, muita coragem, porque você empreender no Brasil sempre foi difícil, e naquele momento em que era tudo mato, ele chegou e construiu impérios dessa magnitude, então é gigante. Seu Tuta era simples, um homem de muitos amigos, sabia tratar todos com muito carinho. Olha, ele era muito generoso, né, com todos os funcionários, né, estava sempre presente. Ele não era alguém que chegava e ia para a sala dele, ficava 10 horas lá e ia embora. Não, ele conversava com todos nós. E eu acho que a frase dele, né, o ninguém faz sucesso sozinho, é uma frase generosa, porque ele sabia que precisava dos funcionários também para ele ter o sucesso, para a Jovem Pan estar fazendo e continuar fazendo sucesso como é até hoje. Antônio Augusto Amaral de Carvalho fez a diferença na comunicação. Soube, ao longo dos anos, evoluir e construir uma trajetória de vitórias. O seu Antônio, né, o Tuta, ele deixa um legado que vai marcar a história do nosso país. Um homem que, com seu brilhantismo, com seu talento, formou um dos maiores grupos, né, de rádio e hoje de TV do país. E a gente vai lembrar dele sempre como um homem que trabalhou pelas famílias, pelas pessoas, pelo verdadeiro jornalismo, pela informação, formou uma família linda. Ele vai deixar marcado nos nossos corações sempre a lembrança de uma pessoa competente e as saudades. Quem não conhecia seu Tuta o achava sério, de pouca brincadeira, mas, na verdade, era um homem simples, de muito bom humor, como conta o motorista da família. Um homem muito bom, brincava muito comigo. Tudo eu pedia para ele, me dava para ele falar assim: baiano, eu deixei para você, não é nada, tá tudo certo. Eu gosto muito de tu, baiano, eu gosto muito de tu, baiano. E às vezes ele falava assim: cuida bem do Dr. Joe, era o cachorro, era referindo a ele, né? E você é meu filho. E era assim, fazendo as pessoas sorrirem, que o empresário cativava e era querido por todo mundo. O seu Tuta foi uma das figuras mais marcantes da minha vida, né? O seu Tuta, quando eu cheguei aí, em 3 de novembro de 89, me recebeu daquela forma meio desconfiada dele, né? Ô, bigodinho, vê lá o que você vai fazer, aquela coisa toda. Hoje o bigode ficou branco, né? Mas, e depois eu fui crescendo juntamente com a equipe era maravilhosa, já era uma equipe fortíssima. Nós que ainda não tínhamos trabalhado na Jovem Pan, admirávamos a Jovem Pan pela maneira como ela trabalhava, né? E depois fiz parte de uma das maiores equipes do rádio esportivo brasileiro, né? Tive grandes companheiros, a palavra do José Carlos Pereira, sempre muito sério e até humilde demais, mas é uma verdadeira, né, concepção da nossa vida. Os companheiros fazem a gente crescer, né? E muitos companheiros me levaram num nível até mais alto do que eu podia chegar. Criei minhas 2 filhas aí na Jovem Pan e ele dizia uma coisa pra gente, né, Zé Carlos Pereira? Qualquer coisa, a minha sala é ali, ó. Aquela porta é a porta que você pode entrar. Sempre de portas abertas para acolher. Um homem que deixou seu registro na história do povo brasileiro. Foram inúmeros os momentos que contribuíram para o sucesso da Jovem Pan. Foi o maior inovador do rádio brasileiro. Eu tenho um orgulho, eu tenho 4 Roquete Pinto. Fui agradecer, ele falou: não, você não precisa me agradecer, você construiu a sua história. Falei: Tuta, mas você estava do lado, nós vivemos juntos. Foi um presente para mim ter ao meu lado muitas pessoas, muitos companheiros, extraordinários companheiros. Mas às vezes no silêncio do meu escritório, vendo os meus prêmios todos, parece que eles falam para mim: e a minha parte? Quem fala isso é Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Porque, sinceramente, o Tuta é dono de metade de tudo que eu conquistei na vida. Terceiro e mais novo filho do casal Maria Luísa Amaral de Carvalho e Paulo Machado de Carvalho, seu Tuta casou-se com Margarida Leopoldo e Silva de Carvalho, a dona Margot. Tiveram 5 filhos: Tutinha, Nina,
Marcelo, Silvia e Fernanda, 12 netos e 11 bisnetos. Estar com a família era seu momento preferido. Mesmo já longe da direção da Jovem Pan, seu Tuta acompanhava tudo o que acontecia com o olhar nos bastidores. Eu tive orgulho de conviver com o seu Tuta. Nós estamos falando de um gênio, um grande profissional, um profeta, como diz Boni, né? Um homem que estava além do presente e entrava no futuro, e uma pessoa maravilhosa. Ele mudou a vida de muitos que trabalharam e que trabalham na Jovem Pan e também de quem ouve a Jovem Pan. O império dele foi a cada década se transformando e ditando os traços inovador da comunicação. Eu acompanhei muito de perto isso, o momento em que o seu Tuta, o Marcelo, o Tutinha, decidiram não transmitir a Copa de 2002, algo assustador naquele momento, a Jovem Pan fora de uma Copa do Mundo, porque não houve um acordo, foi na verdade um desacordo comercial com a emissora detentora dos direitos de transmissão naquele momento. E aí, uma decisão que só poderia ser tomada, eu brinco até hoje quando me perguntam, uma decisão que só poderia ser tomada pelo dono, né? Nem diretores teriam, digamos assim, diretores remunerados, teriam autonomia para tomar uma posição daquela. Ele tomou aquela posição e foi até muito interessante, porque, na verdade, ele só queria, entre aspas, um desconto, levando em conta o fuso horário. Acabou de dizer o Joseval, manhã aqui, noite no Japão e na Coreia. Ele entendia que eram horários muito diferentes e que poderia ter uma discussão um pouco maior com relação ao preço pedido. Não houve acordo e ele decidiu não fazer. No dia seguinte, eu fiquei... Acho que ele vai mudar de ideia. É uma decisão muito forte. Depois de tantas Copas do Mundo, a Jovem Pan não vai participar. Imaginei que ele mudasse de ideia no dia seguinte. No dia seguinte, ele deve pensar melhor. Cheguei pela manhã, o seu Tuta já tinha chegado à emissora. E eu recebi o recado para ir até a sala dele. Tinha certeza que ele falaria, atenção, vamos conversar mais. Eu ainda brinquei com ele, disse, já sei, o senhor pensou melhor. Ele disse, não, a gente não vai fazer a Copa. Mas o que nós vamos fazer? Eu olhei para ele e falei, bom, tem que pensar. Aí ele me perguntou, quem que não foi chamado nessa Copa do Mundo? Eu disse, Romário. Ele respondeu, contrato Romário? Contrato Romário? Contrato Romário. Sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer anúncios. Assista a TV e ouça na Jovem Pan a Copa. Achei genial, né? No último adeus, autoridades e amigos falam sobre o homem sem limites para o sucesso. É um grupo que faz parte já da nossa história, que é um grupo que, com certeza, tem contribuído muito para a nossa comunicação, para a nossa democracia, faz um jornalismo de qualidade, um jornalismo muito sério, um jornalismo que se preocupa muito com a apuração. Um jornalismo pioneiro, um jornalismo que ganhou a internet. Então, as nossas interações com a Jovem Pan sempre foram muito importantes, sempre contribuíram muito para mostrar como as coisas vêm acontecendo. Então, a gente fica hoje muito triste com essa perda, mas também a gente tem que olhar para frente e verificar que ficou um legado. O seu Tuta é uma daquelas pessoas que a gente, pode dar esse depoimento, não passou em vão, não viveu em vão, contribuiu muito com a comunicação brasileira, deixou seu nome marcado na história. Uma pessoa generosa, que até o apelido, o seu Tuta, demonstra muito dessa forma como ele sempre foi tão carinhoso e tão atencioso com todo mundo. E, como ele dizia sempre, ninguém faz sucesso sozinho, acho que é a frase que mais marca a todos nós. Que a gente possa ter esse legado do seu Tuta como algo muito positivo para todos nós, dentro do contexto não só de ser um grande ícone do jornalismo, do radialismo, mas de uma pessoa
muito simples, muito atenciosa e que tinha um carinho enorme, principalmente com seus colaboradores, né? O seu Tuta tem um histórico extraordinário na comunicação brasileira, fundador que é da Jovem Pan, dedicado de maneira extraordinária, de maneira competente, com muito entusiasmo, com muita animação pela comunicação brasileira. De modo que nestas brevíssimas palavras, eu quero também, como muitos estão fazendo, lamentar o passamento do seu Tuta e dizer que ele fará falta à comunicação brasileira e, naturalmente, ao Brasil. A gente sabe que um dia chega, mas a gente sonha que nunca chegue. Falar do seu Tuta é falar da comunicação, falar de um homem exemplar. Eu sou daqueles que cresci já tendo o seu Tuta como uma referência, uma das principais referências da comunicação. Numa época que prevalece até hoje, onde nada acontecia de importante sem a sua participação. No esporte, na cultura, na música. E isso perdurou por várias décadas e até hoje, nas pessoas dos seus filhos. Hoje, na materialização desse sonho que é a Jovem Pan, que é a TV. Então, eu posso afirmar a vocês, eu convivi com ele, primeiro como brasileiro, como paulistano, mas também como prefeito de São Paulo e como ministro das comunicações através da sua família. E eu posso dizer a vocês que nós temos muitos motivos para nos orgulhar dele. Se tem alguém que deixou legado, foi ele. Deixou um legado físico, deixou um legado muito expressivo, não é? Um exemplo para todos nós de homem vitorioso. Ele enfrentava uma dificuldade, mas ao enfrentá-la ele já estava procurando a saída para que ele pudesse continuar a sua ação bastante vigorosa, do esporte para a música, para o entretenimento, da televisão para a rádio. Era uma pessoa que não ficava acuada. O seu Tuta, ele nasceu para vencer. Eu, nessa convivência de décadas, eu sempre vi nele um homem vitorioso. E ao longo da sua vida, nesse momento que ele se despede dela, se há algo que nós podemos dizer que possa marcar a sua vida, é a vitória, é a garra, a vontade de viver, a vontade de vencer. Que essa vontade sirva de exemplo para a sua família e para todos nós. Falar de seu Tuta é falar de décadas e décadas de dedicação no rádio, que virou televisão e ampliou os programas. Eu não preciso enaltecer a competência do seu Tuta, mas eu posso levar 2 ou 3 exemplos para que as pessoas que nos acompanham, que assistem essa homenagem que o Grupo Jovem Pan faz ao seu mentor, saibam com quem nós estávamos nos relacionando ao longo de todo esse período. Eu sou profundamente grato, tenho uma enorme gratidão e admiração pelo seu Tuta, no campo pessoal e no campo profissional. A minha filha gravava poesias aqui. Ela é atriz, radialista, publicitária. Ela gravava poesia com o grande Newton Travesso. Foi destacado aqui quando começou a Jovem Pan Online, o nosso estúdio no 20º andar. Era o início de tudo, mas lá se fez coisas espetaculares. E com o Newton Travesso orientando, com o texto do poeta Álvaro Alves de Faria, a Patrícia Riso, ela gravava as poesias, lindas poesias, e de grandes homens do teatro, enfim, muito legal. E também fazia os melhores momentos da Câmara Federal e os melhores momentos do Senado Federal. Aqueles discursos que se podia pensar alguma coisa que os deputados ou senadores falavam e se colocava no dia seguinte no Jornal da Manhã. Era o De Olho no Congresso. De Olho no Congresso. De Olho no Congresso, perfeito, Thiago. E isso era o que ela fazia. Um dia eu estava no Morumbi, toco o telefone, aquele LP, para aqueles que sabem, uma comunicação direta da nossa central técnica com o estádio. O operador atende, assustado, falou: seu Tuta no telefone, quer falar com você. Eu falei: fiz alguma bobagem e vai me demitir do alto da Avenida Paulista no estádio do Morumbi. Escuta, você vai ver a sua filha? Eu falei: eu vou. Ele falou assim: pede para ela falar comigo amanhã de manhã. O senhor quer que eu dê algum recado? Pede para ela falar comigo amanhã de manhã. Tá, vai pro jogo, tchau. Desligou.
Eu liguei para a Patrícia e falei, olha, amanhã cedo o seu Tuta pediu para você falar com ele. Você fez alguma bobagem? Não fiz nada, então vai lá falar com ele. Ela foi e ele fez a proposta para ela apresentar o programa da tarde. E ela impactou com aquele convite e respondeu para o seu Tuta. Seu Tuta, o senhor está falando sério? O senhor vai contratar uma mulher com essa barriga? Ela estava grávida de 7 meses. Eu e minha família não esquecemos disso. Ele olhou para ela e disse, quero que você aceite. Faça o programa. Quando a menina nascer, você cuida dela, depois você volta. Ela voltou e ficou 7 anos. Esse é um dos casos envolvendo a minha família. Esse é o seu Tuta. Graças à perseverança de seu Tuta, hoje milhões de pessoas no Brasil e no mundo acompanham a Jovem Pan na televisão, no rádio, na internet e no aplicativo Panflix. Fez da Rádio Jovem Pan uma emissora de credibilidade, de seriedade, de identidade com o ouvinte, de proximidade com o ouvinte. Uma emissora que, na ocasião e hoje, nada do que ocorre em São Paulo, as pessoas não deixam de ouvir a Jovem Pan para confirmar se é verdade. Então a Jovem Pan sempre teve essa característica, essa credibilidade. Isso se deve fundamentalmente a Antônio Augusto Amaral de Carvalho. Em 2014, Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, o Tutinha, ao lado do irmão Marcelo de Carvalho, assumiu a presidência do grupo. Mas os valores de Tuta seguem firmes e presentes em cada canto da emissora, a começar pela imagem dele na entrada. Seu Tuta era um empresário forte, que lutava pelos seus ideais e defendia o povo. Eu queria deixar aqui o meu grito dos radialistas do Brasil. Tem que acabar com a voz do Brasil. Esse entulho da ditadura Vargas. Deixou um legado fabuloso para o mundo da comunicação no Brasil, e sempre com esse toque de bom humor, com essa feição sempre bem-humorada que ele tinha nas conversas, nos diálogos e até nas raríssimas entrevistas que deu, como essa que vocês estão vendo agora, que ele concedeu a mim no Show Business, isso na década de 90. Essa entrevista tem mais ou menos 30 anos, quase 30 anos que ela foi realizada. E uma pessoa muito fraterna e muito direta. Nunca foi difícil fazer negócios com o Tuta, porque ele era assim, pão, queijo, ou dá ou não dá. Nunca foi enrolador, nunca foi de veja bem, quem sabe, talvez. Ele sempre foi objetivo. Isso dá para fazer, isso não dá para fazer. Vamos ou não vamos. Característica, aliás, que os seus filhos têm hoje na conduta e na liderança da Rádio Jovem Pan. Homem que se tornou exemplo a ser seguido, como fala o governador de Santa Catarina, Jorginho Melo. O Brasil perde um grande brasileiro, o seu Tuta. Está lá no céu fazendo conferência. Ele que foi um brasileiro que desbravou a comunicação, fez da Rádio Jovem Pan essa grande emissora de comunicação que é no dia de hoje. O seu Tuta, chamado de forma carinhosa por familiares, amigos e funcionários, está entre os grandes nomes da comunicação. Ele nasceu na capital paulista, no dia 28 de abril de 1931. Foram mais de 60 anos de dedicação e trabalho. Trabalho admirável, que hoje é reconhecido no Brasil e no mundo. O nome Antônio Augusto Amaral de Carvalho, seu Tuta, está vivo e pulsante no coração de todos.